A Torre de Babel, o anticristo, o sistema que houve no passado, é o mesmo espírito, é o mesmo sistema que nós veremos no final. Hoje nós vamos falar da Torre de Babel escatologicamente, geopoliticamente, mostrando que Babel, a Torre de Babel, foi o embrião espiritual do sistema final. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Vamos falar sobre a Torre de Babel para que fique bem fixo na sua mente o que significa esse sistema, o que Deus quis deixar para nós no sistema da Torre de Babel. Isso precisa estar correndo no nosso sangue hoje, porque isso trará claridade para os últimos dias. Pois bem, Babel e o anticristo é o mesmo espírito, mesmo sistema e o mesmo fim, como eu já falei. A Torre de Babel não foi destruída. Como assim ela foi interrompida? O que foi interrompido em Gênesis será concluído lá no Apocalipse. A Bíblia está toda conectada de Gênesis e Apocalipse. O passado traz uma história que vai se repetir no final. O que a Torre de Babel começou, o anticristo vai finalizar. Como diz Eclesiastes, o que foi, isso é o que há de ser. Então, o que aconteceu se repete. Nada é novo debaixo da terra, diz o sábio. Babel não é apenas um evento antigo, não, mas é a matriz espiritual, política, religiosa do sistema do anticristo. Tudo se repetindo. Babel ele é o nascimento de um sistema. Como foi dito lá em Gênesis 11:4, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Não foi para Deus, foi para os homens que se rebelam contra Deus, que não querem Deus em sua vida, em seu projeto. Então eles viram as costas para Deus e constroem para si. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus não dá a sua glória para ninguém. Então Babel não era um simples prédio, apenas um orgulho arquitetônico. Babel significa muito mais. Babel era um projeto de civilização sem Deus, sem o Criador, sem o Eterno. Um governo centralizado no homem, como nós estamos vendo, o homem quer ser agora o centro de todas as coisas sem Deus. Uma única religião, uma religião em que o homem é o centro de tudo. Uma unidade humana global para servir a um Deus falso, a um Deus que é rebelado contra o Criador. Aí a gente vê que em Gênesis deixa 3 elementos marcantes para nós. Uma única língua, um único propósito e um centro de poder totalmente unificado. Quando eles falam, façamos para nós um nome, era isso que esses homens queriam. Um nome, queriam ser grandes, queriam ser eternizados na terra. E isso tudo vai lá para Apocalipse, nos últimos dias. O mesmo desejo que move o anticristo, de sorte que ele se assentará como Deus. Lá em 2 Tessalonicenses 2:4. Depois você vai marcando aí na sua Bíblia para ler. Então, Babel é o desejo de quê? Ser Deus. Babel é o desejo de quê? Ser Deus. A raiz espiritual de Babel, o mesmo pecado original. Irmãos, eu estou repetindo bem Babel para que a gente entenda o projeto que foi no início e que se repete. E se você está gostando, queridos irmãos, não esqueçam de deixar o like aí, irmãos.
porque esse vídeo precisa chegar a outras pessoas para entender esse projeto Babel, que as pessoas contam como se fosse uma historinha do passado, acabou, uma historinha que a gente conta para os alunos da escola dominical, para as crianças, que lindo. Isso é muito mais sério do que isso. Babel está retornando. E ele diz assim, ó, lá em Gênesis 3:5, olha, sereis como Deus. Em Isaías 14:13 a 14 diz, subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Que ousadia! Serei semelhante ao Altíssimo. É esse desejo que está no coração. Babel é a materialização coletiva de rebelião de Lucifer. Ali começa tudo. Esse plano de Babel foi projetado pelo inimigo. E ele quer homens para concretizar o seu sonho, os seus desejos. E vai aparecer e surgir homens que vão escolher estar ao seu lado para a sua tristeza final. Então o anticristo, na verdade, é o homem que encarna Babel final. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Babel é o quê? Humanidade tentando subir, uma humanidade tentando se agrupar sem Deus, fazer as suas cidades sem Deus, projetar no seu coração um lugar onde o homem governe. E o anticristo? Satanás descendo para governar. Olha a astúcia que isso vai se cumprindo. Porque o dragão lhe deu o seu poder. Porque o dragão vai dar poder para que esse homem governe de acordo com a sua vontade. Com a vontade de quem? Do dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que estava onde? Em Gênesis. Que estava onde? No início da criação. Eu espero que os irmãos estejam entendendo a mensagem, porque eu já entendi que a mensagem não são para todos. Nem todos conseguem acompanhar o que Deus está falando na sua mensagem ali na Torre de Babel. Então é uma unidade global, de Babel ao anticristo. Porque diz assim, ó, e o povo é uma unidade. O povo é um. O povo, ele se entende, ele fala a mesma língua. Então o povo era como fosse um. E Deus interrompe Babel por misericórdia e por amor. A mensagem de destruição de Babel é Deus interrompendo esse projeto por amor à humanidade. Porque toda vez que o homem ele vai centralizando o poder na sua mão, uma centralização absoluta, ele gera a escravidão de outro ser. Ele leva a subjugar o outro espiritualmente. E aí Deus, ele vem, confundamos a sua linguagem. Porque aí, confundindo a linguagem, deixa de ser um único povo. E eles não conseguem completar o projeto da Torre de Babel. E até hoje a Torre de Babel está incompleta, mas o sonho do inimigo é a Torre de Babel completa. E o anticristo agora, ele vai preparar esse mundo, esse bloco econômico, esse bloco político, o oposto do que Deus fez no passado, quando Deus confunde as línguas. E aí a gente vai para Apocalipse 13:7, que diz, toda tribo, povo, língua e nação. O que Deus confundiu, agora o inimigo vem com as suas mãos em uma trajetória longa, preparando para o fim. O que Deus fragmentou, o anticristo está tentando a sua reunião novamente. Então, quando a gente fala em Babel, Babilônia, é o poder político terrível, longe de Deus. Babel, ele vai se transformando em Babilônia. Primeiro império global que a gente vê.
a religião, mais a política, mais a economia. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? É assim que diz Nabucodonosor. Quando ele termina tudo, ele diz: é a grande Babilônia que eu edifiquei. Edificou e depois virou uma besta fera que ficou no sereno por muitos dias. Esse foi o resultado das palavras de Nabucodonosor. Como a gente falou, Deus não dá a sua glória a ninguém. Isso continua, queridos irmãos. O Espírito, o mesmo Espírito, continua nos impérios. É como está escrito, o Espírito do Anticristo, ele vem lá de trás. Mas só que no final, ele vai estar a todo vapor. Nós vimos em Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E Apocalipse diz o quê? Apocalipse 13:2. A besta era semelhante a um leopardo misto, uma besta fera, que nós já conhecemos da estátua de Daniel, do livro de Daniel. O anticristo herdará todos os sistemas imperiais anteriores, que estarão todos nas suas mãos. E quando a gente olha a Babilônia lá de Apocalipse, nós escutamos falar o quê? Caiu a grande Babilônia. É o fim da Babilônia. A Babilônia final não é apenas uma cidade. Ela é um sistema econômico global, um sistema religioso falso, um sistema político autoritário. Todas as nações beberão do vinho da sua prostituição. Então nós estamos vendo que o anticristo, ele governa a Babel restaurada. Vamos dar esse exemplo. Então olhe, queridos irmãos, tecnologia, a nova torre. Hoje, queridos irmãos, nós usamos dados. Todos os dados estão aí armazenados nas nuvens. Algoritmos que seguem você, você faz uma consulta, daqui a pouquinho aquele assunto está voltando toda hora para você. Você fala aí no celular, daqui a pouquinho quando você pega aquilo que você falou, já está aí no celular. A inteligência artificial, você está conversando com a pessoa, a inteligência artificial às vezes está respondendo sem você perguntar mais. A vigilância global, pelas ruas, câmeras, nas casas, câmeras, tudo sendo controlado. E aí por que nós precisamos disso, de tanto controle, para que ninguém possa comprar ou vender, como diz Apocalipse 13:17? Controle econômico total, Babel digital. A ciência se multiplicará, como diz Daniel 12:4. Ali em Babel, Deus interrompe toda a ciência que ia dar um projeto grandioso. Aquilo foi interrompido. Os homens que estavam ali, várias cabeças pensantes, foram quebradas, línguas foram impedidos de se comunicar. E agora nós chegamos à grande ciência. A ciência avançou, os homens agora se comunicam, conseguem se comunicar de um país. As coisas são na mesma hora que está acontecendo num lugar tão distante, chega ao vivo para outro. A ciência se multiplicou. Chegamos na era da ciência vista por Daniel. Então, o que está faltando? O anticristo como culminação de Babel. O que Babel tentou foi acessar o céu, governar sem Deus, unificar o mundo, o que a gente já falou no último vídeo. Quem perdeu, volta, que eu fiz um vídeo mais rapidinho, mas é preciso para você entender o que eu estou falando agora. E o que o anticristo fará, meus queridos irmãos? Como sempre, imitar Cristo, exigir adoração, controlar a humanidade. Como ele não pode controlar pelo amor, ele vai usar subsídios tecnológicos para controlar tudo. E, no final, adorarão a besta. Como diz Apocalipse 3:4,
um grupo grande vai adorar a essa besta. Então, Babel, ela está ali, a Torre de Babel está ali para nos ensinar o que vai acontecer. E o anticristo em Apocalipse mostra o ato final. Mas, queridos irmãos, o que nós não precisamos temer? Nós não precisamos temer porque em Apocalipse 18 também diz assim: sai dela, povo meu. Há uma mensagem em Apocalipse de comando do Senhor que diz que há um povo que estará sobre a terra. Mas esse povo que está sobre a terra ouvirá um comando: sai dela, povo meu. Quando esse povo ouvir esse comando, ela vai obedecer. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo: será que eu vou ouvir? Será que eu vou estar ouvindo esse chamado? Não temas. Confia no Senhor somente. Se você tem colocado o seu coração diante do Senhor, Ele habita no seu coração. E quando chegar a hora, o Senhor vai dar o comando. E você vai ouvir alto e claramente o comando do Senhor. Não tenha medo. O Senhor tem um povo. E se você tem aliança com Deus, você faz parte desse povo. Então, queridos irmãos, o espírito de Babel está entre nós, como sempre esteve. Mas o reino de Deus não se constrói com torres, não se constrói com mentiras, não se constrói com crueldade. Ele desce do céu. O reino de Deus, nos últimos momentos, no fim dos tempos, ela descerá do céu. A nossa terra, ela está preparada nos céus, porque está escrito: vi descer do céu a nova Jerusalém. Há uma nova Jerusalém que vai descer para nós. Não nós tentarmos acessar através de fraudes, mas ela vai descer para o povo do Senhor. E é essa nova Jerusalém que nós esperamos. Nós não esperamos Babel. Nós não esperamos essa Torre de Babel. Nós esperamos a nova Jerusalém. E eu quero dizer para você: ou você faz parte da cidade dos homens e fica aí na Torre de Babel, ou você se decida e faça parte da cidade de Deus, que é a cidade mais maravilhosa que você vai encontrar, perfeita, de justiça e de paz. Então, queridos irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você. Compartilhe, dê like, deixe o seu comentário para que haja engajamento. Se puder, deixe o hype. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.